Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente conosco e também à distância. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é uma das pedras fundamentais na anestesia, que é manuseio da via aérea. Nós vamos começar com a discussão de um caso, vamos prosseguir revisando alguns aspectos correlatos com o caso e, de maneira geral, de abordagem da via aérea. E, por fim, nós vamos terminar falando de um assunto muitas vezes pouco abordado quando a gente fala do manuseio da via aérea, que são as complicações que podem advir de um manuseio muitas vezes inadequado ou muitas vezes conturbado da via aérea. Então, hoje nós vamos contar com a participação do Dr. Celso, que é nosso R3 do serviço, vai apresentar o nosso caso inicialmente. Meu nome é Cláudia, eu vou seguir fazendo uma breve discussão. E nós contamos hoje com a participação do Dr. Hélio Minamoto, que é cirurgião torácico. E sem a mínima dúvida, acho que um dos cirurgiões mais habilidosos e que tem a maior experiência no tratamento de lesões traqueais e lesões associadas de via aérea, e vai trazer um pouquinho da experiência dele para nós. Então, eu gostaria de chamar inicialmente o Dr. Celso para nos apresentar o caso, para nós começarmos a nossa discussão. Boa noite, meu nome é Celso, eu sou R3 aqui do serviço. Esse é um caso que a gente levou no Copa desse ano, na sessão de casos difíceis, trazendo a discussão sobre se via aérea difícil em procedimento ambulatorial, se era possível de ser feito. Então, o nosso caso é de uma paciente do sexo feminino, de 43 anos, que era procedente do Peru. O procedimento proposto para ela era uma dilatação de anastomose colônica via endoscópica ambulatorialmente. De antecedentes, ela tinha uma história de gastrectomia e esofagectomia, que foi feita uma interposição de alça de cólon, isso há 13 anos, devido à ingesta de soda cáustica. Na época, ela precisou ficar traqueostomizada e evoluiu com uma estenose de traqueia. Era alérgica a midazolam e meperidina, e já tinha história de intubação difícil e complicações anestésicas respiratórias, incluindo parada cardiorrespiratória também no manuseio da via aérea. O exame físico dela, ela tinha uma abertura de boca normal, tinha estridor inspiratório, uma mobilidade cervical reduzida, uma lampate 2 e uma distância tiro-mentoniana maior que 6,5 centímetros. Como que foi procedido no caso dela? A gente preferiu fazer uma anestesia tópica e uma indução com cetamina 20 miligramas. A paciente ficou levemente sonolenta, ela era bastante cooperativa. Foi optado por uma intubação nasotraqueal com tubo número 5 com cuff. Então, aí a gente já vê a dificuldade um pouco, que era uma paciente adulta e a gente precisou intubar ela com tubo número 5. Foi feito o procedimento através de fibroscopia flexível, foi um procedimento que não foi fácil e conseguimos na segunda tentativa. A manutenção anestésica dela foi feita com sevoflurano e a paciente foi mantida em pressão de suporte, não houve necessidade de fazer relaxamento muscular. O procedimento endoscópico ocorreu sem intercorrências e, quando planejamos a extubação dela, ela estava acordada, estava respondendo a comando simples e continuava confortável em pressão de suporte no ventilador. E aí começou nossas complicações com ela. Depois da extubação, ela apresentou um desconforto respiratório súbito, com dessaturação, hipoxemia e teve uma parada em assistolia. Ela foi prontamente reanimada, com retorno à circulação espontânea após 2 minutos. Então, depois do primeiro ciclo, ela já retornou. Porém, ela mantinha drive respiratório espontâneo, mas ainda mantinha com hipoxemia e hipotensão depois da parada. Foi optado por fazer uma nova intubação nasotraqueal, também sob fibroscopia flexível. Depois disso, sedamos, encaminhamos ela à UTI e em ventilação mecânica. No outro dia, foi planejada a extubação dela no ambiente da terapia intensiva, então ela foi extubada após 24 horas do procedimento. Foi feito um preparo, com nebulização com lidocaína e epinefrina, então a lidocaína juntando para reduzir os reflexos de via aérea dela,
para tentar evitar laringoespasmo e tudo. E a epinefrina foi utilizada porque, durante a nova intubação, teve um relato de quem intubou que já tinha um edema das cordas vocais. Por isso foi optado a nebulização. Utilizamos a sonda trocadora como ponte para a extubação definitiva dela, já que a primeira tentativa não houve sucesso, extubando ela plenamente acordada e sem nenhum outro dispositivo. A extubação ocorreu sem intercorrências e a sonda trocadora foi mantida durante 20 minutos, período depois do qual foi retirada, com sucesso, sem problema nenhum. A paciente teve alta no segundo dia de internação e não apresentou nenhuma sequela. Então, quando a gente depara com um caso desse, a gente pensa, o que ele está mostrando para a gente, o que ele quer nos dizer. E aí, desde o início lá, a gente nota algumas bandeiras vermelhas, já sinalizando. Então, já era uma paciente que tinha uma história de via aérea difícil, que já tinha tido intercorrência antes, devido ao manuseio de via aérea também. Era uma paciente que veio para a gente num cenário ambulatorial, ela era de outro país, então ela veio para fazer o procedimento, para ficar no Brasil mais ou menos 24, 48 horas e depois voltar para o país de origem dela. Tinha então tudo que a gente conversou e, além disso, tinha interrogação. Essa paciente, ela é considerada estômago cheio? Ela não tem estômago, ela não tem esôfago, ela não tem esfíncter esofágico. Será que o jejum que serve para ela é o mesmo jejum que a gente usa para os demais pacientes? Então, também teve essa dúvida para a gente. Quando a gente fala em procedimentos ambulatoriais, habitualmente, não gostamos de fazer coisas fora do centro cirúrgico. Primeiro, que os materiais que a gente tem no centro cirúrgico estão mais bem prontamente disponíveis. Temos uma equipe mais capacitada, embora os profissionais do âmbito ambulatorial também recebam essa mesma capacitação, são pacientes que não têm essa vivência todo dia. Então, se você pegar um serviço de endoscopia, colonoscopia e os procedimentos agregados, mais de 90% são feitos com sedação, mais de 90% correm sem intercorrência. Então, mesmo com capacitação, não é um ambiente de vivência desses profissionais. Lembrar também da dinâmica dos profissionais, né? Deve haver um bom equilíbrio na equipe, para cada um saber qual o seu papel frente a uma intercorrência, o que é diferente um pouco no cenário ambulatorial do cenário do centro cirúrgico. Existe a pressão pelo tempo de rotação de salas, habitualmente são exames rápidos, procedimentos rápidos, em torno de 20, 30 minutos. Então, existe a pressão de que você não deve ficar muito tempo com a sala, então demorar, por exemplo, 1 hora e meia para preparar um paciente para fazer um procedimento de 10 minutos. Lembrar que, nesse período, a extubação tenta ser o mais rápido possível e ela tem que ser o mais segura possível, já que eu estou avisando que esse paciente vai voltar para casa e na casa dele não tem médico para atender intercorrências. E aí isso também entra na parte da auto-hospitalar segura, que além dele ser feito o procedimento, ele tem que ir para casa, mas ele tem que também ter a oportunidade de retornar ao serviço, caso seja necessário. Essa primeira parte eu trouxe o caso, vai ser discutido depois os demais pontos na parte de intubação e extubação, da doutora Cláudia. Então, só uma breve introdução. Bom, colocado o assunto, vamos tentar fazer uma breve revisão do controle da via aérea. Praticamente impossível a gente falar disso de uma maneira muito rápida, é um assunto super extenso. Então, eu tentei buscar e tentei pensar alguns temas que eu acho que são essenciais para a gente discutir e também a gente focar um pouquinho na questão que foi justamente o ponto de complicação dessa nossa paciente, que foi a questão da extubação. A gente fala muito de acesso à via aérea, de intubação no paciente difícil e fala pouco sobre o momento da extubação. Então, vamos ver o que tem sido falado e qual que é o nosso cenário atual.
A gente sabe, esse é um slide clássico do professor Berumoff, que muitas vezes com um paciente, mesmo adequadamente pré-oxigenado, se eu deixar esse paciente sem ventilar por alguns minutos, quanto maior o número de comorbidades que ele possuía, e aí entram algumas situações específicas, como, por exemplo, obesidade, muitas vezes crianças pequenas, a gente vai ter uma série de variações, mas cada uma dessas populações vai acabar tendo um consumo maior aumentado de oxigênio, pode ter um volume de reserva, um volume residual reduzido e pode ter uma dessaturação mais precoce. Então, quando a gente fala de manuseio de via aérea, uma coisa que é importante, se a gente não conseguir ventilar adequadamente essa doente, a gente pode evoluir para uma situação de hipóxia rápida. Uma coisa que parece simples, parece básica, mas que a gente não pode negligenciar em nenhum momento, é ter a checagem e ter os materiais adequados para o manuseio de via aérea. Ter tudo próximo, saber onde fica, saber se aquele material se adequa ao nosso paciente. Um outro conceito que muitas vezes é subvalorizado, mas que é o que vai salvar efetivamente a vida do doente, muitas vezes, é a ventilação sob máscara facial. Lembrar de alguns princípios. O ideal é que a nossa máscara tenha um coxinho de silicone inflável, que seja facilmente adaptável à face do nosso paciente. Quem já tentou ventilar o doente com aquelas máscaras mais rígidas, que não encaixa, aí você vai tentar ventilar, mais escapa do que ventila. E, na verdade, não é que o paciente seja difícil de ventilar. Então, o material ele tem um papel importante e pode nos ajudar muito. Além do material, a nossa manobra, a nossa técnica de ventilação é essencial. Quando a gente fala de ventilação de máscara facial, tem sempre uma regrinha que todo mundo lembra, eu acho que é interessante de citar, que é a regra do C e do E. Com o polegar e o indicador, eu faço como se fosse uma letra C, eu vou segurar a máscara comprimindo contra a face do paciente, então promovendo a vedação. E com os outros 3 dedos, eu vou tracionar, então, a mandíbula, fazendo a manobra do jaw thrust, evitando a queda da base da língua e aumentando a permeabilidade da minha via aérea. E, com isso, eu consigo ventilar meu doente adequadamente. Se eu não tomar cuidado, escorregar meu dedo para baixo, comprimir a base da língua, muitas vezes eu posso ou dificultar muito a minha ventilação ou até tornar esse paciente não ventilável por conta de uma técnica inadequada da ventilação. Para a gente evitar problema, o ideal é que a gente sempre tenha a tentativa ótima de intubação. O que é uma tentativa ótima de intubação? Pegar um profissional experiente, que conheça os conceitos, que conheça o manuseio de via aérea. Ter um tônus muscular insignificante. Isso não quer dizer mandatoriamente relaxamento muscular. Mas esse paciente não pode, de maneira nenhuma, estar desconfortável e combatente. A gente pode aplicar a chamada pressão laríngea externa ótima, mais conhecida como manobra de burp. Por que burp? Back, up, right position. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar a laringe para cima, posteriormente e para a direita, porque eu vou estar entrando com minha lâmina do laringoscópio da esquerda para a direita. Então, eu vou abrir espaço justamente na boca, justamente para o local para onde eu estou tracionando e direcionando a minha laringe. Tem um tamanho de lâmina adequado. Adianta pegar uma lâmina 2 curtinha para um paciente de 2,10 metros de altura, eu não vou ver nada, eu não vou chegar na valécula. Então, eu tenho que ter a adequação desse material. E sempre posicionar o paciente da melhor maneira possível, idealmente na chamada sniff position ou posição do cheirador. Por quê? O que essa posição vai fazer? Então, vamos dar uma olhadinha nas imagens. A gente tem o nosso paciente em DDH. Se ele está em decúbito reto, eu tenho um desalinhamento do eixo oral, laríngeo e faríngeo. Vai ser difícil de eu conseguir visualizar a entrada glótica. Se eu colocar um pequeno coxinho occipital de 8 a 10 centímetros, eu já vou ter um alinhamento dos eixos laríngeo e faríngeo. Então, já melhorou a minha condição de visualização. Se o meu paciente não tiver nenhuma contraindicação, eu posso fazer uma leve extensão cervical, que é a chamada posição olfativa. Por que posição olfativa? Vamos imaginar que está todo mundo aqui morrendo de fome, entra alguém com uma torta de maçã quentinha, saindo do forno com aquele cheiro delicioso. Qual que é o nosso reflexo quando a gente vai cheirar alguma coisa? É levantar um pouquinho a cabeça e estender a cabeça para frente. Essa é a chamada posição do cheirador. Ela naturalmente tende a desobstruir a via aérea. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo com o nosso doente. Tá? É aqui um exemplo que a gente pode lançar mão, na verdade, de uma série de materiais dentro da sala cirúrgica para posicionar adequadamente o nosso doente. A gente precisa saber o que é via aérea difícil, ou pelo menos ter uma pista de quem que vai ser difícil. Tem uma série de avaliações que a gente pode utilizar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente gravar, para a gente ficar na memória. Paciente que tem incisivo central grande, vai ser difícil de eu manipular muitas vezes a laringoscopia. Pacientes retrognatas ou prognatas, vai ser difícil, eu estou alterando a relação da laringe, eu estou anteriorizando a laringe.
Pacientes que têm uma reduzida abertura bucal, uma distância interincisivos menor que 3 centímetros, eu vou ter dificuldade nesse acesso. Pacientes com trauma de face, muitas vezes é até difícil a identificação das estruturas. Eu vou ter sangue na via aérea, vai ser muito difícil. E pacientes obesos. No paciente obeso é essencial o posicionamento, e aí o posicionamento vai ser um pouquinho diferente. Olha esse nosso paciente. Na hora que a gente olha, cadê o pescoço dele aqui em DDH? Quase não existe. Na hora que eu posiciono ele adequadamente, e aí com um coxim diferente, vocês estão vendo que esse coxim aqui, ele na verdade... Esse coxim, ele na verdade não é um coxim pequenininho, de 8 a 10 centímetros, como eu mostrei para vocês no outro posicionamento. Ele é um coxim bem grande, que ele vem aqui desde a região subescapular até a região suboccipital. Ele tem idealmente formato de trapézio e ele criou um pescoço aqui na nossa paciente. Ele melhorou a anatomia dessa nossa doente para facilitar o nosso acesso à via aérea. Observar as distâncias, tireomento e esternumento. Tireomento idealmente maior que 6 centímetros e esternumento idealmente maior que 12,5 centímetros. Pacientes que vêm com mobilidade cervical prejudicada, seja por conta do doente ou por causas externas, como, por exemplo, um colar cervical. A gente vai conseguir posicioná-lo na posição do cheirador? Não, eu vou ter uma contraindicação formal para isso. Vai ser mais difícil de eu visualizar a entrada glótica. Tá? E pacientes que tenham classificação Mallampati 3 e 4. O que é a classificação de Mallampati? Ela pode ser avaliada através do exame físico. Nós vamos pedir para o nosso paciente abrir a boca e nós vamos avaliar, sem fonação, é a descrição clássica, a visualização das estruturas. Classicamente, um paciente Mallampati 1, a gente vai conseguir ver quase todas as estruturas. Palato duro, palato mole, pilar palato faríngeo, palato glosso, a úvula e as amígdalas. Existe descrição na literatura já do paciente Mallampati 0, que é o sonho de qualquer um de nós. Aquele paciente que abre a boca, a gente já consegue ver epiglote. Mas a classificação mais amplamente conhecida e mais antiga descrita no Mallampati é justamente essa que vai do score 1 até o 4. Score 1, eu estou conseguindo ver todas as estruturas da orofaringe do paciente, e conforme eu vou aumentando a classificação de Mallampati, a gente vai observando que vai reduzindo o espaço dentro da orofaringe e a possibilidade de visualização dessas estruturas. De tal sorte que eu pego o paciente Mallampati 4, eu praticamente só estou vendo a língua e um pedacinho do palato. Eu tenho menos espaço. A chance de eu ter maior dificuldade na intubação, na ventilação, no manuseio da via aérea desse doente, nessas duas classificações, é maior. Ele não serve como preditor único, não é certeza, quando eu tenho uma Mallampati 4, que eu vou ter dificuldade no manuseio da via aérea ou na intubação, mas ele é um dos preditores. Uma outra classificação que não dá para a gente deixar de comentar é a classificação de Cormack-Lihane. A classificação de Cormack-Lihane ela é feita, na verdade, através da laringoscopia ou da nasofibroscopia. E ela serve muito mais, na verdade, do que como previsão para uma facilitação de comunicação, até mesmo no momento do atendimento da via aérea. Se eu estou atendendo o meu doente, se eu estou fazendo a laringoscopia, tem um colega comigo, olha, você quer uma ajuda? Eu estou laringoscopando, eu viro para ele e falo, nossa, esse é um Cormack 4. Eu tenho certeza que esse colega não vai sair da sala, não vai tomar um café, não vai fazer outra coisa, porque ele sabe que eu vou ter dificuldade. A classificação de Cormack ela foi revista mais recentemente, dividindo o grau 2 em grau 2A e 2B, e o grau 3 em 3A e 3B. Tá bom? Via de regra, o que a gente quer é achar uma classificação de Cormack grau 1. Ver as cordas vocais inteiras, as aritenoides, a epiglote. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente quer com um posicionamento adequado, com uma técnica adequada de laringoscopia. Quando a gente fala de problema em via aérea, gente, como é que os problemas ocorrem? Essa é a chamada teoria do queijo suíço, né? É difícil ter uma coincidência de vários buraquinhos. Então, quanto mais barreiras eu colocar para a segurança, para a proteção do meu paciente, menor a chance de eu ter uma perda real, um evento adverso grave para esse doente. E é o que a gente vê na prática. Eu até posso ter alguma falha, mas uma falha isolada dificilmente leva a um desfecho letal do meu paciente. Agora, se eu começar a ter falhas sequenciais, múltiplas, que vão se somando, aí, na verdade, a gente pode se deparar numa situação bem crítica do nosso doente. Uma lição, uma mensagem, que se eu conseguir passar isso para vocês, eu acho que a gente já conseguiu muita coisa dentro dessa nossa aula de hoje. Não insistam. Se está difícil a laringoscopia, não tentem. Evitem aquela cena de, poxa, eu não tentei. Não, eu sou bom na laringoscopia, eu sou bom de intubação, deixa eu tentar também. E aí, na hora que você vê, tem uma fila
de médicos tentando laringoscopar para tentar entubar o doente. E a cada tentativa, a gente aumenta edema, aumenta a chance de sangramento e pode, muitas vezes, aumentar todas as complicações relacionadas com para esse nosso paciente. Esse é um paper que foi publicado já há 10 anos atrás, no Anesthesia e Analgesia, onde eles demonstraram que quanto maior o número de tentativas, maiores as complicações associadas ao manuseio de via aérea. A gente aumenta a incidência de hipoxemia, aumenta a chance de regurgitação, de aspiração, de surgimento de hipóxia, bradicardia, inclusive de parada cardíaca, com o manuseio inadequado da via aérea. Então, a mensagem é, eu não estou conseguindo entubar meu doente, perfeito, eu vou parar e vou esperar. Eu ventilo ele. O que é essencial, o que salva a vida do doente é a ventilação. A intubação, eu posso chamar mais material, eu posso chamar ajuda, eu tenho tempo para aguardar. Agora, se o meu paciente não ventila, aí que a gente vai estar em maus lençóis. Mas da intubação, evitem, não façam múltiplas tentativas. Falando em ventilação, vamos definir um pouquinho, então, o que é ventilação difícil. O professor Langerhans classificou os diferentes graus de dificuldade de ventilação, que vão desde a classe 0 à classe 4. Classe 0 é aquele paciente que, por algum motivo, eu nem tentei ventilar, já fui direto para a intubação. Perfeito. Classe 1 é aquele paciente que a ventilação é muito tranquila e fácil com máscara facial, não preciso de ajuda. Classe 2 é aquele paciente que eu consigo ventilar, mas eu vou precisar de alguma ajuda, ou de uma cânula orofaríngea ou nasofaríngea. Classe 3, o paciente ele é difícil de ventilar, mesmo com essa ajuda, com a cânula oro ou nasofaríngea. Então, eu vou ter que segurar, acoplar a máscara com as duas mãos e pedir um auxílio para algum colega, para algum outro profissional, para ventilar esse meu doente. E a classe 4 é aquele paciente que eu posicionei direito, eu estou usando o adjunto, ou uma cânula naso ou orotraqueal, tem alguém me ajudando a ventilar e ainda assim eu não consigo ventilar esse paciente. A incidência desses doentes é muito baixa, gente, mas pode acontecer. Tá? Esses são, na verdade, os casos de exceção, mas que a gente pode eventualmente se deparar ao longo da nossa vida profissional. É importante a gente tentar detectar quem que é o doente que vai ter mais chance de ter essa dificuldade de ventilação ou impossibilidade de ventilação. O Dr. Ketterpal avaliou uma série aí de mais de 50 mil procedimentos anestésicos e traçou os fatores de risco independentes para a dificuldade de ventilação sob máscara. E o que ele descreve? Pacientes com irradiação cervical prévia, do sexo masculino, que tenham história de apneia do sono, tenham classificação de Mallampati 3 ou 4 e presença de barba, na presença de 2 ou mais sinais desses, atenção, você pode ter muita dificuldade de ventilação do seu doente. Tem que ligar o sinal de alerta. Tá? Pode falhar a intubação, eu posso não conseguir, tem uma série de relatos, uma série de dados na literatura descrevendo isso. No entanto, é raro. A gente vê aqui que a incidência é baixa. Né? Então, muitas vezes, a gente não tem que ter essa angústia. E como que a gente vai sair de uma situação dessa, na verdade? Através do uso de uma série de dispositivos adjuvantes, que aí vai depender tanto do que eu tiver à disposição, quanto do treinamento e da capacitação e habilidade que eu tiver com cada um desses dispositivos. Quando a gente fala de via aérea, primeira coisa, eu tenho que tentar fazer o diagnóstico. Se eu não fiz o diagnóstico, acabou passando, tá? Segundo momento, esse paciente ventila ou não ventila? Se ele é ventilável, ufa, eu respiro fundo, está tudo bem, eu tenho tempo. Se ele não ventila, eu caio numa situação de emergência, de necessidade de resgate da ventilação. Ao longo do tempo, foram se criando uma série de algoritmos. O que são algoritmos ou guidelines? São, na verdade, diretrizes para tentar guiar a gente para que a conduta fique mais ou menos automática, para que eu não tenha que parar e ficar refletindo naquele momento. E eles sempre tentam padronizar o cuidado, baseando sempre essas condutas nas melhores evidências disponíveis para otimizar o cuidado do nosso doente, otimizar os resultados. Numa situação de urgência, é muito melhor que você siga uma conduta protocolada, já reconhecidamente efetiva e baseada em boas evidências. Isso quer dizer que você não pode sair nada fora do algoritmo, nada fora da diretriz. Na verdade, elas devem te guiar, mas a gente tem que lembrar que podem existir exceções e podem ter necessidades de adaptação, tá bom? Aqui é uma brincadeirinha, né, que sempre fica o anjinho e o diabinho. Vocês lembram lá do desenho do Pica-Pau? Fica o diabinho, não preciso, vou fazer do meu jeito, eu não preciso seguir uma rotina. E nessa hora que muitas vezes a gente acaba se metendo em encrenca. Para a gente sair da rotina, a gente tem que estar respaldado,
tem que ter um motivo claro e eu tenho que ter um plano B caso algo dê errado. Tá? Isso é muito importante da gente lembrar. Existe uma série de algoritmos descritos na literatura. Alguns algoritmos já com adaptações regionais. Então, a gente vê aqui o americano, o inglês, o canadense, o italiano. O mais conhecido, sem a mínima dúvida, é da Sociedade Americana de Anestesia. O francês, o alemão. Brasileiro, nós temos algum algoritmo brasileiro? Nós ainda não temos uma conduta, um algoritmo específico, tropicalizado, né, regionalizado brasileiro. É uma ideia que está em andamento com algumas sociedades. A SBA teve uma iniciativa que tem à disposição de todos vocês dentro do site da página da sociedade, que foi a edição do livro do controle de via aérea, que já traz uma série de diretrizes e de condutas em um livro extremamente completo que a gente recomenda aí como literatura de referência para vocês. De uma maneira geral, o que os algoritmos fazem? Eles dividem a via aérea em 2 grandes ramos. Na que eu previ, que eu sabia que ia ser difícil, e na que eu não sabia que ia ser difícil. Que ou passou desapercebido, ou, eventualmente, um paciente que não tinha grandes preditores externos e que, por algum motivo, alguma alteração anatômica, pode ter alguma dificuldade. E aí, na verdade, essa via aérea não prevista, ela vai se dividir aqui em 2 ramos também. Se o paciente é ventilável ou não ventilável. Se ele é ventilável, eu estou tranquilo, eu tenho tempo, eu chamo ajuda. Se ele não é ventilável, aí começa o meu problema. Se ele não é ventilável, primeira mensagem, eu não vou direto para uma via aérea cirúrgica. Eu tento ventilar ele com um dispositivo supraglótico. Na maior parte das vezes, a gente vai conseguir ventilar esse doente com um dispositivo supraglótico. Se nem assim eu conseguir, meu paciente está evoluindo, desaturando, aí sim eu vou ter que partir para o próximo passo, porque eu estou configurando uma via aérea de emergência. Essa é a carinha do algoritmo da Sociedade Americana de Anestesia. Eu não tinha pretensão que desse para ler aqui no slide, porque é muita informação. Mas eu tentei separar em cores aqui de uma maneira geral. Em verde, a parte do algoritmo que traça as condutas ou as recomendações para a via aérea difícil prevista. Em vermelho, a via aérea difícil prevista e que vai cair no ramo do não ventilável. E aqui, na verdade, a parte do algoritmo da via aérea difícil não prevista, mas que o paciente vai ser efetivamente ventilável. A última revisão desse algoritmo foi feita em 2013, e acho que uma das coisas que mais chama atenção e aparece como recomendação nesse algoritmo é o surgimento de uma nova classe de dispositivos que a gente vem tendo contato cada vez mais, que é a questão dos videolaringoscópios, que já aparece aqui como recomendação de primeiro instrumento a ser utilizado numa via aérea onde eu ou não tive um sucesso inicial ou tenho uma dificuldade prevista. Existem outros algoritmos, e a carinha deles muda, mas a essência é sempre mais ou menos a mesma. Esse é o da Sociedade de Via Aérea Difícil, e vocês veem que a apresentação dele já é bem difícil. Ele traça, inclusive, como plano A, plano B, plano C, e vai dando, na verdade, a sequência em caixinhas de uma maneira mais simples, mais visualmente agradável da gente acompanhar. Todos eles acabam preconizando, com pequenas variações, o mesmo fluxo, o mesmo algoritmo. Quando a gente está na anestesia eletiva, né? Na anestesia a gente tem uma vantagem, vamos dizer assim. Primeiro que a gente tem algumas alternativas de técnicas anestésicas que podem evitar a manipulação da via aérea. Isso não descarta que a gente precise abordar essa via aérea em alguma situação. Mas, além disso, a gente também tem a prerrogativa de despertar esse nosso paciente, de reverter o nosso efeito. Isso não pode ser esquecido. E, muitas vezes, no momento do resgate, o uso do dispositivo supraglótico pode ser possível até mesmo para eu conduzir a minha cirurgia, dependendo do procedimento que nós estivermos falando, que estiver em questão. E aí entra o papel da máscara laríngea, que ela é a primeira alternativa para resgate da ventilação. Ela permite uma adequada ventilação e oxigenação, altíssimas taxas de sucesso de ventilação, permite conduzir a cirurgia, não tem limitação de tempo, isso é uma coisa importante para a gente lembrar. E ela, inclusive, serve como conduto para intubação. Então, eu posso usar um dispositivo supraglótico, uma máscara laríngea, inclusive para cirurgias, muitas vezes, de cabeça e pescoço, otorrinolaringológicas, como uma ponte para a realização da traqueostomia. Isso é uma questão bem importante, a gente vai comentar um pouquinho para frente. Então, não ter o receio e realmente lançar a mão dela como parte do nosso arsenal do manuseio da via aérea. E aqui um exemplo mostrando como ela pode ser utilizada como guia, como conduto para a intubação traqueal, com o uso da fibroscopia. Eu tenho uma máscara laríngea alocada no nosso paciente e, através dela, estou tendo a passagem do fibroscópio e do tubo vestido através dele, permitindo, então, a intubação.
Outro recurso que a gente pode ter é a máscara laríngea de intubação, que tem uma angulação diferenciada de tal sorte que ela permita uma melhor adaptação, um melhor acoplamento, favorecendo a passagem de um tubo traqueal às cegas. Ela tem uma aleta, que na verdade é uma aleta elevadora da epiglote. Uma vez que ela eleva a epiglote, ela abre o trajeto para que eu permita a passagem do tubo traqueal e permita a intubação desse meu paciente. Tem a possibilidade de retirar essa máscara laríngea. Tá? Muito vem se discutindo com novos agentes, com as técnicas e com os agentes que seriam recomendados para o uso do manuseio da via aérea nos pacientes com via aérea difícil sabida. E aí é aquele sonho, né? Esse é até um artigo que brinca que naquela situação do não intubo, não ventilo, será que eu vou ter o reversor dos sonhos, né? Como o surfista tem lá sua onda do sonho? E a gente chega cada vez mais perto disso, tendo mais agentes reversores. E vem, junto com o advento de uma medicação específica, que é um reversor do bloqueador neuromuscular, que é o Sugamadex, uma grande discussão em cima. Um conceito que a gente não pode esquecer, a gente dificilmente faz uma única medicação. Então, a gente vai estar trabalhando com o resultado do efeito de diversas classes de medicamentos. E nem sempre, na verdade, na maior parte das vezes, isso vai ser instantaneamente reversível. Então, talvez essa situação de uma reversão imediata é uma situação que a gente ainda não dispõe hoje. A gente tem que lembrar que, numa complicação, a gente vai ter uma situação de crise. Respira fundo nessa situação. Esse é um conceito que vem, na verdade, da aviação, né? Que é o conceito de 10 segundos por 10 minutos. Na hora que começou a enroscar, você começou a sentir a complicação, você começou a ver que o caso não está indo legal, para, respira, olha o que está acontecendo. E, de tempos em tempos, reavalia o que está acontecendo. Muitas vezes, uma questão de segundos, onde você para e revê todos os acontecimentos, pode ser o que vai te salvar, o que vai fazer você lembrar da sequência de medidas a serem tomadas, ou até de fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Uma coisa importante, gente, tenham padronização, busquem nos seus serviços, se já tiver, conhecer o que tem. Se não tiver, proponha a formação de um carro de via aérea difícil, um kit de via aérea difícil, né? Que aí pode contemplar as mais diversas técnicas e tipos de abordagem do manuseio da via aérea. Esse é um exemplo de um carro de via aérea onde a gente tem aí os mais diversos materiais, desde máscaras faciais, cânulas orofaríngeas, máscara laríngea de intubação, kit para cricotireoidostomia de emergência, tubo laríngeo, que acaba entrando como uma segunda opção do dispositivo supraglótico, cânulas traqueais, dispositivo para ventilação transtraqueal a jato, sondas trocadoras e fibroscópios. Agora, vamos voltar um pouquinho para o gancho do nosso caso. Tudo bem, o procedimento acabou. E aí? A via aérea foi difícil, eu consegui estabelecer, usei os recursos que eu tinha. E aí, essa é uma figura que a professora Karen Hagberg coloca na aula dela, que eu acho muito interessante. É você ali, né, com um tridente nas costas para escolher uma porta. E você está ferrado para qualquer uma delas que você for, você pode ter dificuldades. Então, é uma escolha difícil da gente fazer. Qual que é a técnica? O que nós vamos fazer? Qual que vai ser a nossa escolha? A gente tem que ter um plano A, a gente tem que tentar estubar esse paciente se ele tiver indicação. Dentro dessa tentativa, a gente pode tentar estubar o paciente totalmente desperto, para ter a responsividade, ter uma maior segurança. A gente pode utilizar uma sonda trocadora convencional ou um catéter de entry, que é uma sonda trocadora que permite a passagem de um fibroscópio através dela, ou até utilizar a máscara laríngea como ponte para a extubação. Mas a gente tem que ter um plano B, a coisa pode não dar certo. Eu posso precisar reentubar esse meu doente. Então, eu preciso ter tudo ali também disponível à mão. O uso da máscara laríngea como ponte para a extubação é chamado da manobra de Bailey, que já é descrita há algum tempo. Tá? Então, eu posso, na verdade, locar essa máscara e aí proceder à extubação. É uma técnica que, inclusive, a gente pode lançar a mão em casos onde a gente precise de um despertar mais tranquilo, evitar uma manobra de valsalva ao despertar e garantir, efetivamente, ao mesmo tempo, a saturação adequada desse nosso paciente. Existem outras estratégias que a gente pode lançar a mão. Esse é um resumo que foi apresentado no Congresso de 2012 da Sociedade Americana de Anestesia, onde os autores levaram relatos do uso do teste do vazamento, do cuff leak test, onde eu faço o quê? Eu desinsuflo totalmente o cuff do meu paciente e eu observo a presença de vazamento. Dá para ter certeza, se tem vazamento, eu tenho condição de extubar meu doente, eu vou ter garantia que vai dar tudo certo na extubação? Não, mas é mais um indicativo que eu não tenho um edema periglótico, que eu estou tendo vazamento de ar. E eles fizeram, na verdade, de uma maneira associada, o uso do teste de vazamento junto com o uso da sonda trocadora como ponte para a extubação. Demonstraram efetividade na totalidade dos casos. Como que a gente usa a sonda trocadora? Só para a gente relembrar rapidamente. A gente vai marcar o tamanho
do tubo que está no nosso paciente, fazer uma marca mesmo, com caneta, para não correr risco de errar. Passar, então, minha sonda trocadora, progredindo ela para a ponta distal do tubo, 2 a 3 centímetros no máximo. Então, buscando deixar aquela nossa marcação na rima bucal. E aí a gente vai tracionar o nosso tubo para fora, enquanto a gente mantém a tração da sonda trocadora. E aí a gente pode fixá-la e estubar o nosso paciente, uma vez que ele tenha drive adequado e critérios de estubação. Ela não encostando na carina, não estando demasiadamente introduzida, ela é muito bem tolerada pelo nosso paciente. E ela pode servir aí como ponte, porque caso eu tenha uma falha na estubação, eu posso tentar ir realizar uma nova intubação através dela. Tá? E para fechar, eu queria só passar para vocês que, na verdade, cada vez mais a gente discute não só o algoritmo de via aérea como o estabelecimento da via aérea, mas, na verdade, esse momento da estubação, a padronização de condutas desse momento da estubação. Então, esse já é o algoritmo da Sociedade de Via Aérea Difícil que preconiza qual que deve ser essa sequência recomendada para a estubação do doente com via aérea difícil. E aí, essa é uma revisão que saiu no Anesthesiology News, que traz que a gente tem que tentar tornar aquele não previsível, né, uma falha que a gente não previu que pode acontecer, o mais segura possível. E aí aqui eles trazem uma proposta, na verdade, de algoritmo para o momento da estubação, onde eu vou, na verdade, definindo e decidindo o que eu vou fazer, com a recomendação, inclusive, do uso da sonda trocadora como uma alternativa de ponte. A gente não pode esquecer que nenhum desses dispositivos é isento de complicação. Com a sonda trocadora, isso não ia ser diferente. Essa é uma série de casos, na verdade, de quase 1.200 usos, 1.200 pacientes que fizeram uso da sonda trocadora, onde, na verdade, eles utilizaram tanto como ponte para a troca de um tubo de duplo lúmen para um tubo simples, que pode acontecer no cenário de uma cirurgia torácica, quanto também para pacientes onde tinham dificuldade de acesso à via aérea ou necessidade de reintubação. E aí, na verdade, dessa casuística toda, o que os autores observaram? Desses quase 1.200 casos, a sonda trocadora falhou em quase 14% dos casos. Então, esse também é um conceito importante da gente lembrar. É garantia de sucesso eu deixar a sonda trocadora lá? Não. A gente tem que lembrar que depois eu vou estar fazendo uma reintubação às cegas. Pode dar certo, mas pode algo acontecer de errado no meio do caminho. Outro dado que é importante, interessante da gente lembrar e saber. 1,5% desses pacientes acabaram evoluindo com pneumotórax, quer dizer, 8 pacientes dessa casuística apresentada. E aqui eles descrevem cada um desses casos. E aí é muito interessante que, na maior parte das vezes, na hora que a gente vai ler a descrição pormenorizada, houve alguma dificuldade na passagem da sonda ou alguma truculência maior na passagem da sonda trocadora. Então, a segunda mensagem, cuidado também. Tem alguma resistência? Não forcem, não introduzam demasiadamente a sonda. Aqui, mais um relato do surgimento do pneumotórax com o uso da sonda trocadora como ponte para a troca do tubo traqueal. E quais que são os mecanismos que esses autores, eu achei bem interessante trazer isso, que eles relatam nesse relato. A gente tem 2 possíveis mecanismos de formação de pneumotórax com o uso da sonda trocadora. Um deles é trauma direto, introdução demasiada, então eu acabo tendo uma inserção excessiva, ou então, muitas vezes, até uma coisa meio caprichosa. A sonda trocadora ela enrosca e sai pelo olho de Murphy. Então, ao invés dela descer distalmente, ela força a traqueia, ou lateralmente ou posteriormente, podendo resultar em lesão. Ou através da ventilação com a ventilação transtraqueal a jato, onde altas pressões com gases secos podem resultar em lesão. Então, na verdade, a gente tem aí alguns mecanismos propostos que a gente tem que tentar pensar e evitar. Tá? Bom, a gente tomou todos os nossos cuidados, pensou, mas mesmo assim foi difícil manusear dessa via aérea. E aí, ou a gente efetivamente viu algum dano, alguma lesão nessa via aérea desse nosso paciente, ou foi tão truculenta a situação que a gente fica preocupado e pensa que algo pode ter sido lesado. E aí, o que a gente faz com esse doente? Como que a gente encaminha ele ou para onde a gente encaminha ele? Esse é o doente que muitas vezes vai parar lá no ambulatório do Dr. Hélio. Então, por isso que a gente convidou ele para trazer um pouquinho da vivência dele e trazer um pouco dos estragos que muitas vezes um manuseio difícil ou inadequado da via aérea pode causar. Então, eu queria chamar o Dr. Hélio para apresentar um pouquinho da casuística dele, da vivência dele.
favor, se quiser me chamar. Tá. Bom, boa noite, né? Na verdade, a ideia dessa parte da aula é tentar mostrar para vocês algumas situações que eu tenho observado no meu ambulatório de cirurgia torácica. Em especial, o dia que eu faço atendimento, nas quartas-feiras, eles concentram os pacientes que têm lesão traqueobrônquica, adultos, crianças, né? Então, eu resolvi juntar esses casos da seguinte maneira. São pacientes que são atendidas no nosso ambulatório já há muitos anos, desde 1980, e tem mais ou menos essa configuração de atendimento. Esse roxo representa as lesões que incluem a laringe. E, nos últimos anos, tem havido um crescimento bastante grande desse tipo de doentes. E esse azul mais claro que está atrás são os pacientes com lesão de traqueia isolada. O que nós temos observado, e em especial no nosso país, é que existe um aumento muito grande desse tipo de pacientes, que envolvem a laringe em especial e a traqueia. Qual seria o motivo disso? O que estaria acontecendo no nosso país? Observando a estatística de outros países, não é isso que a gente conclui. O número de pacientes de lesões pós-intubação, que na grande maioria desses pacientes representa cerca de 80% da nossa estatística, não é desse tipo de pacientes. Só no nosso país é que tem essa característica. Então, uma das perguntas que fica, e é uma das coisas que eu estou tentando responder no nosso ambulatório, é isso. Por que no Brasil esse tipo de doentes predomina no meu ambulatório? Bom, isso me levou a pensar em algumas propostas ou algumas ideias para tentar melhorar essa situação. E uma das coisas, né, e eu gosto bastante do termo controle. Mais perto. Uma das coisas que eu gosto bastante é a questão da sistematização, e uma das coisas que foram citadas várias vezes na apresentação da Cláudia é o controle. O controle da via aérea, como foi demonstrado na apresentação da Cláudia, eu acho que é um dos principais pontos e é uma das principais coisas que eu estimulo para tentar melhorar essa situação que nós enfrentamos no nosso ambulatório. Por quê? Por quê? O que acontece no nosso ambulatório, e isso é observado no nosso ambulatório, é que não existe uma sistematização e padronização na literatura. Só algumas poucas publicações agora, né, estão abordando esse tema da extubação, por exemplo. Não existe uma sistematização, uma notificação dessas situações que são enfrentadas numa sala cirúrgica, de uma via aérea difícil. Após essa dificuldade ou esse evento adverso, isso muitas vezes não é registrado adequadamente e a informação não fica disponível de uma certa forma, ela fica disponível muitas vezes restrita à ficha anestésica. E muitas vezes essa informação não chega ao paciente e familiares. Compreensível. Mas isso leva sempre à situação que, a cada evento de uma via aérea difícil, é como se fosse a primeira vez. Isso dificulta muito. É lógico que isso envolve uma série de questões, inclusive questões éticas profissionais. Mas, né, dentro do que nós estamos propondo, né, é criar uma sistemática para atender esse tipo de paciente, que talvez ajude
a melhorar essa situação que nós enfrentamos no nosso ambulatório. Primeiro, após obter aquela situação do ventila e está controlado, quer dizer, a via aérea está sob controle, né, e o evento já ser notificado de uma forma adequada, dentro do prontuário, tudo, né, eu acho que é importante, né, por exemplo, dentro da situação que eu enfrento no meu ambulatório, em especial com as crianças, né, eu procuro informar para a mãe da seguinte maneira. Primeiro, foi necessário a atuação de determinado tipo de procedimento. Muitas vezes acaba a criança tendo que fazer uma traqueostomia. E a explicação que eu dou para as mães é assim, bastante simples. Se ela não tivesse sido feita, não estaria aqui no meu ambulatório. Essa é uma situação que é bastante fácil de explicar e, do ponto de vista prático, as mães aceitam muito bem esse tipo de explicação. É lógico, as mães muitas vezes relutam em aceitar uma traqueostomia, mas depois que vem essa situação estável, muitas vezes, né, e principalmente quando você explica que é uma situação reversível, temporária. Número 2, essa questão da via aérea difícil, a partir do momento que houve o descontrole, né, ou o evento adverso, vocês têm que tomar alguma atitude proativa para tentar o diagnóstico, através de algumas medidas. Medidas muitas vezes bastante simples. Por exemplo, uma nasofibroscopia, uma broncoscopia flexível ou rígida, ou até mesmo uma laringoscopia direta, e uma tomografia computadorizada de pescoço e tórax, com contraste. Tá? E isso, muitas vezes, é o que eu tenho usado para fazer esse diagnóstico que muitas vezes falta. A pior situação que você pode enxergar num cenário como esse é o não diagnóstico e, consequentemente, o não tratamento, e aí um segundo episódio de um evento adverso. É aquilo que eu citei no diapositivo anterior. Quer dizer, é como se fosse a primeira vez de novo. E esse diagnóstico propicia, então, o tratamento adequado e os cuidados após esse evento adverso de uma via aérea difícil. Bom, eu vou mostrar, né, já que é uma coisa assim, bastante prática, e eu vou mostrar alguns vídeos onde a gente vê exatamente essa situação. Lesões pós-intubação e traqueostomia. Essa é uma situação que já foi estudada já extensamente, dos tipos de lesões que você pode encontrar na intubação. Essa lesão causada pelo próprio tubo, está em vermelho. Nessa localização, em relação à laringe, cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, em especial logo abaixo da glote e da subglote, e uma outra situação, um pouquinho mais distante, né, seriam as lesões causadas pelo balonete. Esses são os dois mecanismos de lesão que você observa nos pacientes que vêm ao meu ambulatório. Vamos falar primeiro dessa situação inicial em que você tem as lesões causadas pelo tubo e que você vê esse tipo esse aspecto da laringe. Vocês podem ver, é uma laringoscopia direta, e isso foi possível porque nós começamos a fazer a traqueostomia percutânea. Né? Vocês veem que a comissura anterior é absolutamente normal, e vocês veem 3 lesões na parede posterior. Uma na região aritenoide direita, uma na região aritenoide esquerda e essa lesão central.
né? Isso é o que mais você observa nessa situação. Aqui de novo, só para reforçar, essa necrose de mucosa dos dois lados. E isso é causado, já observado, no primeiro dia de intubação. Você já observa esse tipo de lesão. Isso já é mais algumas semanas depois, 1, 2, 3 semanas depois, vocês veem que o grau de lesão já é muito maior, já tem um grau de infecção, secreção purulenta no interior da traqueia e na traqueia baixa também. Isso é uma coisa que você observa depois de 1 semana, 2 semanas, né? Você já pode observar esse tipo de situação. Aqui já são mais algumas semanas, já é uma lesão com uma perfuração da mucosa. Aqui você vê a marca do tubo. Um pouquinho mais adiante, abaixo, o esôfago, a parede anterior, a mucosa já retraída aqui e secreção purulenta. Quer dizer, além de infecção, você tem também uma perfuração, uma solução de continuidade entre a traqueia e a porção inicial do esôfago. Aqui já é uma lesão crônica, né, já bem estabelecida. Você vê, então, um abaulamento da parede posterior da cricoide, uma diminuição bastante importante da luz da subglote, logo meio centímetro abaixo das pregas vocais. Então, isso é um paciente que obrigatoriamente chega no meu ambulatório com uma traqueostomia e tem dificuldade respiratória, ou teve uma insuficiência respiratória por causa desse abaulamento da parede posterior. Isso. Um outro caso, muito semelhante, onde você tem o mesmo tipo de abaulamento da parede posterior, uma estenose importante, uma estenose subglótica importante, uma ótica de 5 milímetros, que é o que eu estou usando, não consegue ultrapassar a lesão, e obrigatoriamente esse paciente já vem traqueostomizado. Aqui já é uma situação bem mais, com uma estenose bem mais acentuada. Praticamente é um fundo cego, né? Eu estou palpando com uma pinça aqui e não tem passagem da laringe para a traqueia. Não precisa dizer que esse paciente tem que ter uma traqueostomia para se manter vivo. O segundo tipo, a segunda característica o segundo mecanismo de lesão são as lesões causadas pelo balonete. Esses são já bem mais comuns, né, muito conhecidos até, né? São esse tipo de pacientes em que você vê a laringe, a lesão inicial da laringe, mas sem uma lesão obstrutiva ao fluxo aéreo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 anéis abaixo, mais ou menos na posição do balonete, uma estenose concêntrica. É a mesma, né? Mostrando exatamente a sequência da lesão. Uma coisa que pode acontecer é uma fístula traqueosofágica, numa situação crônica. Aonde fica a fístula? Na parede posterior. Aí, se vocês olharem aqui para baixo, vocês vão ver um orifício da parede posterior. Então, seria a consequência daquele terceiro caso que eu mostrei de uma perfuração, né, e que, depois de algum tempo, abre uma fístula com o esôfago, uma fístula traqueosofágica, ou esôfago traqueal. Então, aqui é a luz da traqueia e aqui é a luz do esôfago. Cerca de 1 centímetro, 2 centímetros abaixo das pregas vocais, você já vê essa lesão da parede posterior. Aqui.
Essa é a fístula traqueosofágica vista pelo lado da broncoscopia, ou pelo lado da traqueia. E essa é a fístula traqueosofágica vista pelo lado do esôfago. Aqui a laringe, a entrada do fibroscópio pelo esôfago, inicialmente a passagem pelo músculo cricofaringeu, e aqui a luz do esôfago, e recuando um pouquinho, você já vê a luz do esôfago e a luz da traqueia. Nessa situação é até possível intubar passando pelo esôfago, né? Parece engraçado, mas isso mesmo. Já teve situações em que foi possível a intubação por esse meio aí, por esse caminho. Bom, então, qual que é a proposta? É exatamente essa situação em que vocês têm essas complicações e o que fazer nessa situação. Primeiro, uma simples nasofibroscopia. Geralmente é feita em pacientes que estão já extubados, já têm a extubação, estão respirando espontaneamente, mas tem algum tipo de sintoma, um estridor, uma dificuldade respiratória. Vocês podem observar, na subglote tem uma estenose subglótica importante. É uma criança de 1 ano de idade, né, uma cardiopatia congênita que foi operada e que tinha um histórico da seguinte maneira. 3 intubações. Primeira intubação com 1 dia de vida, com ânus imperfurado e colostomia. Segunda intubação para tratamento de uma hernia inguinal bilateral, e a terceira intubação para fazer a cirurgia cardíaca. Aí, depois de uma semana, estubado, me avisaram, disseram assim, olha, o paciente está com estridor, vem dar uma olhada. Aí, fiz a fibroscopia, nasofibroscopia, e encontrei isso aqui. Foi dilatado no dia seguinte, melhorou. Com 2 dilatações, ela estabilizou. Cerca de 45%, 50% dos pacientes, com uma simples dilatação, resolve o problema. Só que nessa análise, nesse exame que eu fiz a dilatação, eu notei que faltava, essa é a mesma criança, uma tomografia, faltava o brônquio do lobo superior. Aí eu pedi para fazer uma tomografia. Pedindo para fazer a tomografia, ó, aqui é um brônquio traqueal, eu vou mostrar melhor. A criança foi entubada, evidentemente, depois da dilatação, com um tubo calibroso, e tinha o que eu achava que é o brônquio direito, carina, não era, era um brônquio traqueal. E tinha uma estenose da traqueia aqui e uma anomalia traqueobrônquica baixa. Importante nessa situação de tomografia fazer a reconstrução, como está demonstrado, sagital e coronal. Essa é uma figura, né, de reconstrução tridimensional que foi feita pelos radiologistas, demonstra bem o tipo de malformação, um brônquio traqueal e um brônquio que o pessoal chama de Bridget bronchus, né? Eles, traduzindo assim, ao pé da letra, seria um brônquio ponte à esquerda, né? É uma anomalia traqueobrônquica rara. Essa criança eu estou fazendo um acompanhamento sem fazer cirurgia, porque já tem a cirurgia, as dilatações, tem a cirurgia cardíaca, tem o ânus imperfurado com a colostomia que a mãe quer consertar, tem as hérnias operadas, né, além da cirurgia cardíaca. Quando se tem uma estenose como essa, o que fazer? Uma traqueostomia? Não. Essa é uma situação em que vocês conseguem observar uma estenose ainda numa fase aguda, uma dilatação simples, como uma dilatação, uma sonda dilatadora, resolve o problema dessa maneira. É lógico que você está numa situação sob controle, ventilação adequada, mesmo com esse grau de estenose, você consegue ventilar da forma como a doutora Cláudia demonstrou, com máscara facial, máscara laríngea. Não é fácil, mas
com um pouquinho de paciência, um posicionamento adequado, com todos os princípios que foram demonstrados, fica bem fácil esse tipo de ventilação, mesmo numa situação como essa, onde você tem uma estenose importante, de cerca de 1 a 2 milímetros, né, isso por intubação. E com a dilatação, com uma sonda dilatadora, você consegue uma desobstrução e, na sequência, uma intubação adequada. Essa criança não é a mesma criança, é uma outra criança que eu consegui filmar nessa situação. A maioria das crianças nessa situação, às vezes, eu não consigo filmar, mas é uma criança que tinha sido operada, fez uma cirurgia cardíaca, não é a mesma criança da malformação congênita, Gustavo, e foi feito inicialmente uma tentativa de intubação que não conseguiu passar o tubo para baixo. Aí o pessoal da UTI me chamou, aí eu desci com a criança no centro cirúrgico e foi feito esse tipo de medida. Acho que é isso. Obrigado. Bom, nós queríamos aproveitar uns minutinhos finais e abrir para uma eventual discussão. Se tiver alguma pergunta aqui dos presentes. Tem um microfone? Um minutinho só, Vitor. Tem uma coisa que acho que é muito interessante, que foi a fala final aqui do Dr. Hélio, que é super importante da gente lembrar, e acho que se a gente puder passar essa mensagem também é uma coisa interessante. Se vocês se depararem com esses pacientes que têm estenose subglótica, não tenham receio de ventilar com pressão positiva. Não sei se o Dr. Hélio quer comentar um pouquinho, mas isso é uma coisa super importante, que tem uma série de casos que o professor Patel já publicou, já demonstrou que, na verdade, a gente consegue manter e garantir uma ventilação adequada com a pressurização dessa via aérea. Então, seja com máscara facial, seja com a máscara laríngea, vocês vão conseguir ventilar adequadamente esses pacientes. Vitor. Cláudia, o que é que você acha de usar lidocaína para insuflar o cuff, para tentar deixar mais tolerável para o paciente a permanência do tubo no despertar? Então, essa é uma conduta que já tem relatado, na verdade, como adequada, né, na literatura. Tem alguns trabalhos mostrando que, na verdade, você diminui o desconforto pós-operatório. Eu acho que quando a gente fala de insuflação do balonete, uma coisa que a gente peca muito, e aí o Dr. Hélio que padece com isso, principalmente nos pacientes que vão ficar entubados por tempos prolongados, é que a gente, na verdade, não se preocupa, acho que mais do que se eu vou insuflar com ar ou com lidocaína, com a pressão do cuff. Quantas vezes vocês medem? Todo mundo tem cuffômetro à disposição? Eu, infelizmente, não tenho na minha prática diária. Então, muitas vezes, aquela sensação, né, que a gente acha que insuflou o suficiente, ou que insuflou só até parar de ter algum vazamento, muitas vezes a gente pode estar com uma pressão acima da pressão recomendada, comprometendo o fluxo sanguíneo da parede traqueal, que aí, a depender do tempo que eu for permanecer com essa intubação, pode fazer um estrago. Vocês viram aqui as imagens, acho que aqui vale bem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Aquela intubação mais truculenta, que eu, sem querer, dei uma forçada na aritenoide. Vocês viram o tamanho do estrago que a gente pode fazer? E que pode causar para esse doente depois? Então, assim, é muito importante essa questão da gente pensar em encaminhar, pensar em tratar isso depois e avaliar o que aconteceu, que é uma coisa que hoje a gente não tem por hábito, né? Aquela coisa, você saiu da situação da via aérea difícil, ufa, resolveu. Agora o paciente está entubado, agora está resolvido, e não para aí. O conceito da via aérea difícil, ela vai um pouco depois, né? Mais alguma questão, pessoal? Só sim. Nos casos de pacientes que são entubados com tubo duplo lumen, seja para cirurgia torácica ou cirurgia cardíaca por mini toractomia, esses pacientes que vão entubados para UTI,
mas que tem uma previsão de extubação breve, o ideal seria trocar por um tubo simples ou manter o tubo duplo lumen? O que seria menos pior para o paciente? Quanto à questão da insuflação do balonete com qualquer tipo de líquido, eu acho assim uma situação, não só respondendo isso, eu já te respondo isso, eu acho que é uma situação assim bastante complicada, por uma questão simples, uma questão física. O ar é compressível, líquido é incompressível. Então, é que, assim, eu estou acostumado a fazer dilatação de traqueia, esôfago, laringe com balonetes, e a principal efetividade da dilatação é por ser líquido e é incompressível. Às vezes vocês não acreditam com um líquido comprimido, não é um ponto como esse, como você diz, mas em 3, 4 atmosferas, que daí dá uma pressão bastante grande, ela parece um pedaço de vidro. E manter isso em contato com qualquer mucosa, que a pressão de perfusão é de cerca de 30 milímetros de mercúrio no máximo, isso leva uma isquemia, e a consequência é aquela lesão que eu mostrei pelo balonete. Então, assim, tudo bem, pode ser um conforto, mas cria um problema para depois. O que eu costumo dizer para os meus residentes é que seringa e balonete, para mim, na minha sala, está abolido. Porque a primeira coisa que qualquer residente pensa quando eu intubo um paciente qualquer é insuflar o balonete. Eu peço para não insuflar, deixa vazar, não tem problema. É lógico, numa situação de controle, tá? Numa situação de controle, numa situação em que você tem tudo sob controle, saturação, CO2, curva de CO2, monitorizado, né? Eu estou numa situação absolutamente controlada. E o que eu costumo dizer é que o culpado da maioria dos meus pacientes estarem lá comigo é o balonete e a seringa. Quanto à questão do duplo lumen, a gente sempre pede no final da cirurgia para trocar, sempre, rotina. Primeiro para avaliar uma eventual lesão que possa ter tido durante o procedimento, porque o procedimento de cirurgia torácica, ele está sujeito a uma série Bom, primeiro é um procedimento demorado, normalmente, não é um procedimento rápido, porque exige a abertura do tórax, o fechamento, toda a sequência de revisão, drenagem da cavidade. Então, normalmente dura 4, 6 horas. E o tempo de intubação acaba sendo longo, a intubação seletiva. Quando você tem condições de checar, conferir o posicionamento do tubo com um fibroscópio que passe pelo duplo lumen, ajuda muito. Mas eu conheço pouquíssimos lugares que tenham um fibroscópio com diâmetro para passar através de um tubo duplo lumen. E normalmente você acaba, né, ventila, testa, comprime de um lado, ausculta do outro e fica por isso mesmo, que é como eu fazia quando eu operava esse tipo de caso, quando geralmente era o cirurgião que fazia a intubação de duplo lumen. Aliás, um dos meus interesses, começou meu interesse sobre via aérea nesse ponto, né? E a troca do tubo nesse aspecto, antes de encaminhar o doente para a UTI, para mim é uma coisa mandatória, porque permite você verificar eventuais lesões que possa ter havido na via aérea baixa, que muitas vezes nessa situação é uma complicação grave, e para o doente é muito mais confortável não diria talvez, mas tranquilo você ser estubado com um tubo simples, que às vezes não acontece muitas vezes no mesmo dia, né? Por exemplo, se a cirurgia acaba 6, 7, 8 horas, 9 horas da noite, você não vai estubar o doente à meia-noite, né? Você vai deixar ele entubado até o dia seguinte, fazer isso de manhã, com todo mundo acordado, né? Então, geralmente, quando eu faço a cirurgia, sou o responsável, eu peço para trocar o tubo, né? Eu peço para a Claudinha trocar o tubo na sala.
Aí a gente já consegue verificar, eventualmente, se não tiver o fibroscópio infantil, pediátrico, você passa o fibroscópio comum, dá uma olhada. Se eu eventualmente achei que tive durante a minha cirurgia algum problema com o tubo. Por quê? Cirurgião torácico gosta muito de puxar o pulmão para operar. Acho que todos os anestesistas reclamam disso, né? Mas é uma técnica que a gente usa para fazer a dissecção do hilo. Você mexe com o hilo, você é obrigado a suturar o brônquio numa lobectomia, sangra, aspira, né? Tanto que é considerado uma cirurgia potencialmente contaminada. Então, eu prefiro que troque, porque eventualmente pode ficar sangue, coágulos, sujeira, e para mim é mandatório que se troque isso para ter um pós-operatório sem nenhum problema, principalmente no doente grave, em que você fez uma cirurgia trabalhosa de 6 horas e você não quer que complique por um tubo que está entupido. Tá? Tem para mais um? Não? Rapidinho, mais um. Cláudio, no paciente com via aérea difícil, estômago cheio, se não é aquele paciente que está colaborando muito, que você não consegue fazer uma tópica legal, você acha que dá para fazer uma sedação leve ou o que a gente faz? Acho que você pegou o pior tópico que você podia ter pego para a gente, mas assim, a gente estava até conversando disso um pouco antes. Quando a gente vai ler qualquer recomendação de via aérea, sempre vem lá, manter ventilação espontânea. Né? Quando a gente fala de estômago cheio, não tem nem muita conversa. Realmente, o ideal é que a gente mantenha esse paciente com a proteção da via aérea. O que a gente tem que lembrar, a gente tem que tentar tornar o paciente cooperativo. O que a gente vai usar para isso varia da experiência, da vivência e do manejo da sua experiência realmente com as medicações. Né? Não tem, eu acho difícil a gente chegar aqui e dar uma fórmula. Faz isso, usa essa medicação que dá ou não dá para sedar, dá para fazer alguma coisa. Que eu acho que a gente tem que buscar conforto para o paciente. Muitas vezes, a gente conferindo uma analgesia adequada, somado aí, logicamente, com anestesia tópica, conversa na medida do possível, é o ideal. Nem sempre vai dar para fazer isso. A gente tem que ter a consciência que, a partir do momento que a gente tirar a consciência do doente, a gente sedar esse doente, nós estamos correndo risco. Porque ele pode regurgitar e eu não sei como é que eu vou deixar esse reflexo desse doente. Então, assim, é um problema. Então, por isso que muitas vezes vem como a nossa opção aí a intubação em sequência rápida. Né? Agora, a gente fica entre a cruz e a espada numa situação onde o paciente não é cooperativo, eu estou tendo dificuldade e eu tenho, por exemplo, preditores diversos de via aérea difícil e ventilação difícil. Aí nós estamos lá na figurinha, né? Você vai para um lado, você está ferrado, você vai para o outro, você também está ferrado. Então, é uma situação muito difícil. A gente recomendar uma sedação numa situação de estômago cheio, eu acho que não dá. A gente tem que tentar deixar esse paciente colaborativo. Na minha prática diária, o que eu gosto muito de fazer? De garantir a analgesia. Por quê? Como que a gente garante a analgesia? Opioide, nossa pedra fundamental. O opioide, ele vai deixar o paciente confortável. Ele não vai sedá-lo, mas muitas vezes você consegue a cooperação ou consegue um conforto maior para possibilitar. O paciente que chega alcoolizado, com problema psiquiátrico, agitado por outros distúrbios, aí realmente a gente fica numa situação, às vezes, sem saída. Não sei se o senhor tem alguma observação, doutor Hélio. Mas é uma situação muito difícil. Eu acho que de todos os cenários que a gente falou, é o mais difícil possível. Aí, sugestão, tentar utilizar a técnica que vai ter menos estímulo. Né? Então, eu tenho habilidade com fibroscópio semirrígido, é ele que eu vou. Fibroscópio flexível, é ele que eu vou. Tentar minimizar esse estímulo, para tentar ter uma menor combatência, uma maior cooperação possível. Acho que isso é importante. Ok? Pelo avançar do horário, acho que a gente não consegue abrir mais para perguntas. Queria agradecer de novo a presença de todos, tanto aqui presencial quanto à distância. A gente espera que vocês tenham conseguido aproveitar, que a gente tenha trazido algumas coisas interessantes para vocês. Muito obrigada e boa noite.